noite aí a todos, boa noite pessoal, nós estamos tentando entrar aqui de novo, né, ver se a gente consegue, dessa vez aqui meu telefone deu uma bugada aqui, ainda bem que a Edneia nos ajudou aí a reiniciar, me deu a ideia de reiniciar, já estava ficando meio perdido aqui. Vamos tentar fazer o estudo, né, desculpa, a gente até chegou a falar que talvez ia cancelar, né, mas a gente conseguiu entrar. Né? Então assim, a gente vai deixar gravado, né? Conforme a gente falou. A gente está tentando aí ver se não cai a conexão. Boa noite, tudo bem? A gente hoje vai falar sobre o tema oração do Pai Nosso, né? A gente já tinha combinado. Então desculpa aí o estresse aí de entra, não entra, sai, não sai, né? A gente deu aí deu uns probleminhas técnicos aí, mas a gente conseguiu se organizar, né? Graças a Deus. Nós estamos hoje para falar, né, no nosso estudo de quinta-feira, que é o estudo de Evangelho, e a gente hoje vai falar, né, como a gente disse, a gente vai fazer uma explicação, né, da oração do Pai Nosso, né, que era uma coisa que a gente já estava aí, né, querendo fazer junto aí com alguns companheiros e pedindo aí, né, o amparo aí dos amigos espirituais para a gente poder falar um pouquinho, né, dessa oração, dessa prece que é tão famosa, né, o Pai Nosso, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, né, então Jesus vai trazer, né, a oração do Pai Nosso como sendo a prece, vamos dizer assim, a prece arquétipa, né, ou seja, a prece que vai ser um modelo para todas as outras, né, e nessa oração, né, que ela é muito repetida, muitas vezes pouco pensada, né? Já que muitas vezes a gente cria o hábito de repetir as coisas muito e raciocinar em cima daquilo às vezes pouco, né? Então, dentro do contexto da doutrina espírita, a gente vai tentar juntos aí conversar, né? E pensar um pouco sobre o simbolismo, né? E sobre o entendimento dessa oração, né? Dessa prece. Vamos lembrar que para a gente entender algumas coisas do Evangelho, a gente precisa, né, contextualizar, né? Nós precisamos do contexto, nós precisamos do quem, quando e onde, né? E nós vamos encontrar Jesus com seus discípulos em meio da multidão, quando em determinado momento um dos discípulos não tem uma identificação, né? Assim, alguns textos se identifica como um como o outro, mas na verdade não se sabe qual deles, né? Se um dos 12 ou um dos 72, né? Jesus tinha um outro grupo de discípulos, né? Junto com os 12 principais, vamos dizer assim, os mais famosos. E alguém pede a Jesus que os ensine a orar, né? Como era muito comum na época, né? Os mestres, os rabinos, eles tinham o hábito de ensinar os seus discípulos a fazerem orações e dessa forma, né, esses discípulos criavam um corpo de unidade, ou seja, o cara, pelo jeito dele orar, você sabia que tal e qual pessoa era discípulo de tal e qual mestre. Então o cara orava de um jeito, você sabia, ele é discípulo do Shemai. Ele ora de outro jeito, ele é discípulo do Gamaliel, ele é discípulo do Jacob, ele é discípulo do Tobias. Então cada forma de orar trazia muito daquilo do mestre. E normalmente essas preces elas envolviam a recitação do nome do mestre que ensinou. Né? E Jesus ele começa a oração que ele ensina sem se colocar dentro daquela prece, que é uma coisa muito interessante, né? Porque ele de certa maneira ele se esvazia, né, do conceito espiritual para poder fornecer para a gente uma conexão com o mundo maior. Né? Oi, Alan, conseguimos entrar, meu amigo, né? A gente conseguiu aí, né? Graças aí a ideia da Edneia de reiniciar o aparelho, nós conseguimos entrar. Então nós vamos pegar lá a oração toda, vamos fazer aqui só para a gente lembrar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas na medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. É interessante que essa última parte da oração ela é suprimida do credo católico. Assim, raramente você vê, né, dentro da igreja católica alguém fazer a parte final do Pai Nosso. Não sei porquê, né? Talvez até por um senso aí de ficar menos difícil de decorar, né? Eles cortaram essa parte, né, que fala do reino, do poder e a glória para sempre. Mas a gente, né, pegando a oração e separando ela em partes, nós vamos ver ali uns conceitos bem interessantes que são trabalhados por Jesus durante toda a vida dele e que a doutrina espírita vai trabalhar também, né? Não só a doutrina espírita, mas a própria religião judaica vai trabalhar.
né? Ele começa com um conceito mais básico de todos, né? Quando ele fala assim, Pai Nosso, né? Olha só, a palavra Pai e Nosso, né? Ele se refere a Deus como Pai, né? Ou seja, Deus é alguém próximo, alguém com intimidade, né? Porque a palavra Pai era reservada para o genitor, para alguém que você tinha intimidade profunda, né? Era incomum na época de Jesus alguém se referir a Deus como Pai, tá? Apesar que havia algumas referências, mas não era uma coisa muito normal, não, porque Deus era muito conhecido na época de Jesus como, né, uma manifestação de poder. E Jesus vai transformar Deus numa manifestação de afeto. Não é que ele vai transformar, ele vai dar um entendimento diferente de Deus, né? O Deus que Jesus ensina é um Deus amoroso. O Deus que era ensinado pelo judaísmo é um Deus poderoso, né? E isso impacta muito na nossa caminhada aí, porque muita gente ainda busca o Deus poderoso, né, em detrimento do Deus amoroso, que foi o Deus que Jesus apresentou. Ele começa, Pai Nosso, né? Ou seja, ele dá a ideia de paternidade, ou seja, Pai Nosso, né? E ele generaliza a figura de Deus, né? Ou seja, não é mais o Deus de Israel, né? As orações dos judeus começavam, ó Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Davi, ó Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? O Deus de Jesus já não é um Deus exclusivista, já não é um Deus de um grupinho ali fechado. O Deus de Jesus é o Pai Nosso, ou seja, ele é geral, ele é Deus desde os patriarcas, desde os hebreus até os romanos, que eram detestados, até os samaritanos, até os gentios. Então, o início da prece de Jesus, né, é um convite para a universalidade, né? Pai Nosso. Ou seja, nós dividimos a paternidade divina. Deus é Pai de todos, né? Jesus não faz uma prece falando assim, meu Pai. Ele fala uma prece fazendo Pai Nosso. Nesse momento ele se iguala com a gente, né? E ao mesmo tempo ele nos define como irmãos, né? Porque se ele nos iguala, nós todos dividimos uns com os outros a paternidade divina. Então começa com o Pai Nosso que está nos céus. Olha que interessante, né? Um dos arquétipos espirituais mais profundos que a gente conhece é a ideia do céu. O que é o céu? O céu é a nossa consciência. Todas as vezes que a gente vê no Evangelho, que a gente vê citações na Bíblia, falando de céu, está falando da consciência humana. Por isso que o Pai Nosso está nos céus. Ou seja, nós vamos encontrar com Deus, nós vamos nos conectar com Deus através do que? Da consciência. Ou seja, todos nós, desde o átomo até o arcanjo, né, usando uma terminologia que o Emmanuel gosta muito, né, estamos conectados com o Criador através da nossa consciência. Ou seja, o que é evoluir? É desenvolver a nossa consciência para que a gente possa perceber cada vez mais a essência divina que já habita na gente. Isso quer dizer que nós somos Deus? Não. Isso quer dizer que nós temos, né, uma conexão, né, como se a gente tivesse uma linha direta com o Criador. Tudo que existe no universo, todas as criaturas do universo estão, né, ligadas a Deus através dessa linha direta, que é a consciência. Nos primeiros seres, nos seres mais primitivos, né, é uma coisa bem incipiente, né, bem iniciante. Na gente já é algo mais desenvolvido. Imagine Jesus, um Cristo, um ser, né, do nível de Jesus. Então, os níveis de consciência vão dizer para a gente da nossa capacidade de perceber, de escutar e de nos comunicar com a divindade de maneira direta. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele se conecta, ele consegue falar com Deus através do canal, né, que é a nossa consciência. Então ele começa, Pai Nosso que estás no céu. Primeira coisa. Santificado seja o teu nome. O nome é a identidade, é aquilo que ele é, a essência. O nome é a representação do nosso eu profundo. Então, quando ele fala assim, santificado seja o teu nome, ele está falando o que ele está querendo dizer. Deus deve ser adorado em essência. Tá? Não é um conjunto de palavras repetitivas que a gente criou. João, José, Jeová, Javé, Zeus, Poseidon, não é nada disso. A avaliação e a valorização de Deus está no entendimento das suas características. Por isso que nós vamos ver lá com o apóstolo João, depois ele vai falar para a gente que Deus é amor. E depois, lá no livro dos Espíritos, os amigos espirituais vão falar para Kardec que Deus é a inteligência suprema e a primeira causa de tudo que existe. Eu estou aqui falando uma linguagem menos espírita só para facilitar o processo. É isso que os amigos espirituais dizem. Ou seja, Deus, ele dá início a tudo e ao mesmo tempo ele é o amor. Quando o João fala que Deus é amor, nós vamos ali conectar o nosso entendimento sobre isso. Então, pessoal, bem-vindo quem está chegando, nós conseguimos entrar aqui.
A gente fez uns malabarismos aqui, né? Que a gente não tinha pensado, a gente ficou meio, né? Mas estamos dando seguimento aqui, nós estamos falando da oração do Pai Nosso. Né? Então ele fala assim, ó, santificado seja o teu nome. Vem a nós o teu reino. Né? O que é o reino? O reino é aquilo, é a integração com a divindade. Né? O que é o reino? O reino é o mundo regenerado. Né? O que é o reino de Deus? É o reino que já está dentro de nós. É um estado de consciência também. Né? Então, quando a gente pede para vir um reino, a gente está pedindo o quê? Para a gente despertar a nossa consciência, para a gente viver, né? As propostas espirituais superiores. E ele explica como. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, como é que eu vou viver o reino? O que é o reino? O reino é o momento que eu atinjo a perfeição. Lembra que lá no Livro dos Espíritos tem um texto que o Kardec fala assim, sede perfeitos. Né? E o Kardec ele fica lá, né? Ele fica meio assim sem entender, né? Porque como é que a gente vai ser perfeito se Deus é perfeito e a gente nunca vai ser igual a Deus? Né? E aí, né, ele traz esse texto, né, que Jesus fala isso, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Olha que interessante. Né? E aqui ele fala isso também, que seja feita a vontade de Deus assim na terra como é no céu. Né? Se a gente pensar que o céu é a consciência, né, e que a terra é a nossa vida corpórea, é a gente aqui, o corpo, né, a nossa ação física, é a nossa ação material, a vontade de Deus ser feita no céu como é na terra é o quê? O que é perfeição do ponto de vista espiritual? A perfeição relativa que nós podemos ter hoje. Tá? O que é ser perfeito? Nós podemos ser perfeitos hoje? Sim. Mas é uma perfeição relativa. O que é ser perfeito do ponto de vista espiritual dentro do nosso nível evolutivo? É ser capaz de viver aquilo que a nossa consciência nos dita. Ou seja, quem consegue viver materialmente tudo aquilo que o nível de consciência dele diz que é certo, ele está em estado espiritual de perfeição relativa. É estranho, né? Ou seja, se eu não firo a minha consciência, eu não me agrido, se eu não faço nada que a minha consciência condena, se eu sigo aquilo que a minha consciência atual, nesse nível que eu dou conta, está me dizendo, eu estou em estado de perfeição espiritual. Porque a perfeição é relativa. E o que é o pecado? O pecado é quando aquilo que a minha consciência fala não está em sintonia com aquilo que eu faço materialmente. Ou seja, minha consciência fala assim, perdoa. E eu vou lá e dou um soco na cara. Então está tendo um desequilíbrio. Isso é estado de pecado. O que é perfeição espiritual? Minha consciência fala assim, Marcelo, você dá conta, tá, de suportar isso. E eu faço, eu dou conta de suportar isso e eu vivo isso. Aí eu estou em estado de equilíbrio espiritual. Isso é ser equilibrado espiritualmente. Muitas vezes a gente fica perguntando, né, para os espíritos o que é ser equilibrado. Fala assim, mas o que é ser equilibrado? Né? Porque a gente tem sempre o estereótipo, né? Fala assim, não, ser equilibrado é ser o cara que não bebe, que não fuma, que não fala palavrão, que anda com a mãozinha posta assim, igual anjinho, né? Que chama todo mundo de meu irmão, né? Que fala baixo, né? Isso não é ser equilibrado. Pessoa equilibrada, do ponto de vista espiritual, é aquele que vive dentro do limite da consciência dele. Ou seja, minha consciência fala para eu fazer isso, eu estou fazendo. Isso é ser equilibrado espiritualmente. Né? Então a gente vai entender que o meu limite de equilíbrio é diferente do seu, que é diferente do de Jesus. Então todas as vezes que eu busco, né, imitar Jesus, querendo fazer o que ele fazia, né, não a questão de segui-lo enquanto caminho, enquanto mestre, eu erro. Por quê? Porque eu não tenho o nível evolutivo de Jesus. Então eu não dou conta de entender e de processar a vida no nível de Jesus, mas eu dou conta de processar e entender a vida no meu nível. E muitas vezes as pessoas se perdem porque elas querem imitar a evolução alheia, quando o necessário para ser feliz é apenas viver de acordo com o que o nosso nível de consciência nos pede. Ser perfeito. Por isso que Jesus fala assim, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. O que Jesus está falando para a gente? Olha, que a gente consiga viver aquilo que a nossa consciência pede. Nada mais é necessário. Nada mais te peço do que viver aquilo que o seu coração te pede para viver. Então não há julgamento externo, não há julgamento divino, né? Não há sofrimento. Porque o que é o sofrimento? O que é a dor? A dor é quando a nossa consciência e o nosso céu e a nossa terra estão desequilibrados. Então o meu céu diz que eu dou conta de fazer X e eu não faço. Porque eu não quero, porque eu não estou com vontade. Aí eu fico fugindo da minha consciência. Aí eu sofro. Aí eu sinto dor. Né? Porque a dor é um mecanismo espiritual de quê? De reequilíbrio. Quando eu entro no processo de dor, eu tento equilibrar minha consciência com a minha ação. Por isso que a prática está tão conectada, né, com aquilo que eu dou conta de entender. Então eu não posso pedir que minha consciência
controle a vida do outro. Claro que nós temos o mínimo, né? Quando a gente evolui enquanto sociedade, né? A nossa sociedade tem um mínimo básico, né, de relação. Então tem um nível de consciência básico para o mundo inteiro. Né? Então assim, nós podemos ter... As leis, elas trabalham isso. O que é uma lei? A lei é o mínimo possível que a nossa sociedade dá conta. Né? Então eu falo assim, não matar, é uma lei. Beleza, é o mínimo. Né? Então alguns vão dar conta de ficar ali, ó, no mínimo, só não mata, mas já bate, xinga, dá palavra, né? Dá paulada, fala palavrão, agride. O outro, para ele, essa lei nem existe, porque ele já está num outro nível de percepção, mas o mínimo existe, né? Que é o nível que a sociedade nos ensina. Como a gente sabe que realmente dá conta? A gente tem que aprender a escutar a consciência. A gente não escuta. Porque muitas vezes a gente quer fazer o que o outro está fazendo, ou muitas vezes a gente quer colocar o limite que só serve pra gente pro outro. Porque a gente se esqueceu de se escutar. Então a nossa consciência ela vai falar com a gente o que a gente dá conta. Olha, dou conta de perdoar, então perdoa. Dou conta de esquecer, então vou esquecer. Né? Dou conta de chorar, então que eu chore. É esse autoconhecimento que é fundamental para a nossa caminhada evolutiva, para o nosso aprendizado, para a nossa melhora. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que interessante, né? Quando Jesus fala para o pão é o que? É o alimento. Ou seja, o alimento é o que? É a necessidade. Né? Então, quando Jesus fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está falando para a gente viver o agora. Ele está falando assim, olha, nós só vamos ser felizes na medida que a gente entender, né? Que as nossas necessidades são necessidades do agora. Tenho que resolver meu problema hoje. Então eu vou pedir a Deus que Ele me dê o quê? O meu pão de hoje. O de amanhã eu vou pedir amanhã. O de semana passada foi semana passada. Quando a gente aprende a viver o momento, a gente para de sofrer. Tem uma coisa que o Liel falava comigo há muito tempo. E ele falava assim que o grande problema nosso, né, dos encarnados, atrasou. Desculpa, é porque eu estava com... O telefone não estava entrando, Silvia. Eu estava aqui apanhando o Instagram aqui, eu não estava nem conseguindo entrar na conta. Aí a Edné me deu a ideia de reiniciar o telefone e foi. Mas eu peço aí desculpa pro pessoal, tá? Peraí que tem alguém batendo na minha porta aqui, ó. Tem uma criaturinha aqui querendo entrar, né? Minha gatinha. Eu entro no lugar, ela fica batendo na porta, né? Mas o que acontece? Então nós estamos falando da oração do Pai Nosso. Então quando Jesus fala pra gente, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Então as nossas buscas tem que ser a busca do agora. Por quê? Porque os espíritos iluminados, eles não se preocupam com o passado. A gente estava até falando aqui, né? Uma vez o Liel falou comigo, a gente estava conversando aí sobre sofrer, né? Que é algo que a gente sempre está buscando, infelizmente, no sofrimento. E ele falou assim que a grande causa do sofrimento dos seres humanos é o quê? É se prender no passado e ficar planejando o futuro. Então, enquanto eu me prendo naquilo que é passado, né, e eu fico só mentalizando o futuro, eu não vivo o presente. E toda a essência de crescimento espiritual é a vivência do presente, é a vivência do atual, é a vivência do agora. Tá? É a vivência desse momento que nós estamos passando, né, dessa situação, desse hoje. Né? Então não adianta eu ficar perdido, porque ontem não deu, porque amanhã eu vou fazer. Então isso é, espiritualmente falando, isso é perda de tempo, porque os espíritos vivem no eterno agora. Né? Os espíritos eles não são saudosistas à medida que eles não ficam presos no passado, falando dos espíritos iluminados. Né? E eles também não são sonhadores em excesso para ficar pensando só no amanhã. Aí, ó, minha amiguinha veio aqui assistir, ó, fica batendo na porta. Dá boa noite pro povo estressadinho. Isso aqui é a Miauzinha. Né? Então as pessoas muitas vezes a gente se perde por causa disso, né? Porque a gente fica preso. Então o pão de cada dia a gente não pede, a gente quer o pão de amanhã, ou a gente está chorando porque o pão de semana passada, né, caiu no chão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? E depois vem o que eu acho que é o mais fácil de entender, né? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendidos. Olha que interessante, né? Quando Jesus fala isso, o que ele está trabalhando com a gente? Que o que serve para mim é o que eu aplico para o outro, sempre. Então, à medida que eu julgo meu irmão, vai ser a medida que eu mesmo me julgo. Né? Tem aquela questão da consciência. Então, se eu estou sempre exigindo perfeição do meu irmão,
eu vou sempre exigir perfeição de mim mesmo. Se eu não consigo perdoar, né, as mínimas falhas do meu irmão, eu não vou conseguir perdoar a mim mesmo. Porque a medida com que eu julgo o outro é apenas a medida com a qual eu me julgo. Então, se eu sou muito implacável aí com o erro, se eu sou muito cobrador da falha alheia, cuidado, porque eu cobro demais de mim. Né? Então, eu não aceito falhar porque eu não aceito que ninguém falhe. E aí eu fico preso, né, num ciclo de sofrimento, de dor, de depressão. Né? Aí a gatinha falou que é. A gente fica preso num ciclo aí de sofrimento. Né? Ansiedade, né? O amigo está falando aqui da ansiedade. Né? O que é ansiedade? Ansiedade é querer viver amanhã o que compete viver hoje. Né? E vice-versa. Querer viver hoje aquilo que compete viver amanhã. Né? Então nós somos ansiosos. Né? Eu fiquei todo ansioso aqui quando não estava conseguindo entrar, ligar o telefone. Eu até esqueci a senha do Instagram. Tentei lá. Qual que é a senha do Instagram? Meu Deus, esqueci. Né? Depois eu lembro. Né? Ainda bem que entrou. Mas assim, a ansiedade é um sofrimento. Então o ansioso sofre. Por que ele sofre? Porque o tempo se torna para ele o inimigo da sua jornada, da sua caminhada evolutiva. Né? É complicado, mas é fácil, Carlinhos. É complicado, mas é fácil. Né? A gente tem que... O que a gente precisa fazer, né, segundo o que os companheiros espirituais nos ensinam, é prestar atenção. Nós temos que ter mais atenção no agora. Se eu cobro de mim, quando o outro fizer, eu vou torcer o nariz dele. Por exemplo, imagina o seguinte. Né? Quando alguma coisa que eu faço me incomoda e eu olho para aquilo no outro, se ele fizer a mesma coisa que eu estou fazendo, aquilo vai me incomodar também. Então o que acontece? Como é que eu vou aprender a me amar? Qual que é o segredo de aprender a se amar? A gente aprende a se amar quando a gente aprende a compreender os nossos limites. Não adianta, a cobrança é sempre negativa. Por quê? Porque a cobrança ela demanda de uma falta de compreensão dos nossos limites. Então eu não sei meu limite, eu fico me empurrando, né, fazendo força ali para ultrapassar alguma coisa que eu ainda não dou conta. Né? Porque o caminho do bem não é um caminho difícil, no sentido que ele é ruim, né, que ele é pesado. O peso que existe muitas vezes na porta estreita, né, são aquelas coisas que eu carrego comigo, que eu escolho carregar. Então, muitas vezes, né, cobrança excessiva comigo vai se refletir nos outros, porque não tem jeito de desassociar. Né? Eu posso até ficar calado quanto àquilo que o outro está fazendo, mas vai me incomodar. Porque se eu estivesse fazendo, me incomodaria. Né? A regra espiritual que Jesus ensina pra gente é sempre essa. A medida que eu julgo o outro é a medida com que eu me julgo. Então, a medida com que eu me julgo vai ser a medida com que eu vou entender o outro. Então, se eu vamos dizer assim, aliviar com o meu irmão, eu vou aliviar comigo mesmo. Se eu apertar com o meu próximo, eu vou estar apertando comigo mesmo. As coisas elas estão muito conectadas. Muito conectadas. Né? Então tem coisa que a gente não admite que a gente tem que tomar cuidado. Será que eu não devo admitir ou será que eu devo compreender de uma outra forma? Né? Quando a gente está falando isso, são coisas de relação da nossa vida mesmo. Né? Expectativas, construções, né? Sofrimentos. A gente não está falando de crime, dessas coisas. Primeiro que a gente não tem que admitir o que o outro faz. Né? Nós temos que fazer a nossa parte e tá tranquilo, respeitar o limite do outro. Né? Como a gente falou, a nossa sociedade tem um limite mínimo. E ali, onde está o limite mínimo, tem o quê? Tem a lei geral que vai dar conta daquilo. Então, aqueles espíritos que não dão conta de viver no limite mínimo são espíritos que não estão prontos para viver na nossa sociedade, que é o que está acontecendo hoje. Né? Alguns anos atrás, né, eu lembro que os amigos espirituais falaram que iam reencarnar alguns espíritos na Terra, né, aqui no plano físico, de pessoas que não tinham encarnado há séculos, há milênios, né? Espíritos lá de pessoas que eram piratas, que eram guerreiros da antiguidade, pessoas acostumadas na lei do mais forte, quem grita mais é que ganha, quem bate mais é que ganha. Nós vemos isso hoje. Né? Nós temos pessoas hoje que não têm sensibilidade humana nenhuma. Né? São pessoas que são ótimas para pegar um pedaço de pau e bater na cabeça dos outros. Né? Mas que não sabem estender a mão para consolar, porque nunca aprenderam. Porque são espíritos, né, que a última experiência que eles tiveram aqui no plano físico foi quando? Foi em idades medievais. Né? Então a gente fica pensando nisso. São espíritos que estão deslocados aqui no plano físico, não sabem lidar com a nossa sociedade. Acham que tudo tem que ser na base do grito, da violência, da lei do mais forte. Né? Acham que o bem vai vencer na base da pancada, na base da violência.
né? Acham que a melhor defesa é o ataque. São espíritos primitivos que refletem nas suas ações, nas suas palavras, a sua própria intimidade. E eles não entendem, né? Compreensão, perdão. Hoje eu estava vendo um caso aí na internet, né? Falando sobre isso, né? De um rapaz que matou uma moça num acidente de carro e que o pai falou que ia perdoar o rapaz. E que ele perdoaria e tal, né? Quando ele encontrar com o rapaz, aquela coisa toda. E aí eu tava lendo os comentários do pessoal, assim, grande parte das pessoas estava revoltada porque o pai queria perdoar o moço. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas não querem perdoar ninguém. Porque perdão, para muita gente, aí nós vamos ver esses espíritos primitivos. É sinal de fraqueza, né? É sinal de ser bobo. Né? Então, assim, olha como é que tá o nível vibratório da gente. Né? Então nós estamos nessa energia. E Jesus fala do perdão. Né? Ele fala que a gente só vai conseguir perdoar, né, as ofensas alheias na medida que a gente se perdoar e vice-versa. Ou seja, nós só vamos ser perdoados quando a gente perdoar. Então a medida que eu aplico para o meu irmão vai ser a medida que vai ser aplicada comigo espiritualmente. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, condicionado. Se eu perdoar, eu sou perdoado. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Se eu compreender, eu vou ter compreensão. Mas se eu não conseguir compreender, a compreensão vai passar adiante, distante de mim. Né? Nosso lado humano é confuso, melhor nascer com o nosso lado sagrado. Todos nós temos os dois lados, né? E nós somos seres eternos, né? A humanidade é boa, né? O nosso lado humano é bom, né? Nós somos hoje seres que estamos aí evoluindo, aprendendo, né? Nos tornando cada vez melhores, né? Fazendo raiva nos bichos aqui, igual eu tô fazendo na minha gatinha, que acabou de me dar um tapa. Ué, então por que você bateu na porta? Né? Olha lá, me dando tapa aqui, ó. Agressividade aqui, ó. Né? Mas ela tá reagindo ao instinto, né? Eu tô cutucando ela aqui, ela tá, né? Ela quer ficar quieta, né? E muitas vezes a gente reage como um animal, né? A gente recebe o estímulo, a gente reage. Então a reação é um sinal de algo que a gente precisa trabalhar ainda, né? Porque nós não podemos ser reativos. Nós temos que ser ativos, é diferente. Porque o reativo está debaixo do domínio do instinto. Quem comanda a reação é instinto. Né? Mas aí Jesus continua. Né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Olha que interessante. Mas antes, livra-nos do mal. O que é tentação, gente? Tentação é o teste, né? A prova. Né? A grande parte de nós hoje está em reencarnações de prova. O que é a prova? A prova são situações pelas quais nós passamos para poder consolidar valores. Ou seja, podia roubar, será que eu vou roubar? Podia trair, será que eu vou trair? Podia enganar, será que eu vou enganar? Podia mentir, será que eu estou mentindo? São provas, são testes. Né? Eu posso tentar enganar uma pessoa e posso ser bem sucedido naquilo. Então, isso é a tentação. A tentação é a oportunidade de ter vantagens egoístas. Tá? Tentação não é o diabinho ficar lá do lado, lá seu lá e fazer, né? Claro que existem influências espirituais aí, né? Mas a tentação é todos os momentos em que eu me coloco, né, numa posição egoísta. O egoísmo é a maior tentação. Porque é o egoísmo que causa o adultério, né? E o adultério nos mais variados sentidos, né? Não só o afetivo, né, que é um dos mais dolorosos, né, mas, né, como também o adultério das ideias. Né? Eu falo que eu concordo com uma coisa para gerar boa vontade comigo. Eu falo que eu estou sintonizado com alguma coisa só para poder gerar determinada sensação no outro. Então, assim, eu estou adulterando, eu estou mentindo. Né? Por quê? Porque eu tenho um ganho. Então, as nossas provas estão sempre relacionadas a ganhos egoístas. Não vou ganhar dinheiro e ficar para mim. Opa, é uma prova. Ó, eu vou convencer a outra lá a ter um caso comigo. Ó, vou ganhar uma coisa aqui. Uma prova. Né? Então a maior prova que nós temos é o egoísmo. É a maior tentação. E nós saímos do movimento do egoísmo para buscar o movimento do altruísmo. Né? Porque o altruísmo é aquele, né, que, né, vai bater em mim de novo. Você está muito violenta. Acho que você foi uma pantera na última encarnação. Não foi uma gatinha, não. Foi lá uma tigresa. Né? Então o que acontece? O egoísmo é a maior tentação. Né? E nós vamos perceber que tudo aquilo que se refere à tentação
na Bíblia, né, tem a ver com o egoísmo, conquistas egoístas. Né? O personagem, por exemplo, você pega lá o rei Davi, né, que eu não vou com a cara dele de jeito nenhum. O rei Davi, o que ele fez? O rei Davi mandou matar o melhor amigo dele, por quê? Porque ele tinha desejo pela mulher do cara. Né? Ou seja, tentação, egoísmo. O mais importante é eu, primeiro eu, depois eu e eu também. Eu brinco com um colega meu, né, que muitas pessoas estão nessa onda. Eu, depois eu também, no final eu. Aí depois que todos os eus passarem, aí talvez alguém. Né, desde que se alguém me agrade. Né, então o egoísmo, Jesus vai trabalhar isso no final da prece. Nos livre das tentações. Né? Não nos deixe cair, né? Baixar o padrão vibratório, diminuir a vibração, cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu, olha o reconhecimento do poder divino. Teu é o reino, ou seja, aquele reino lá que a gente está querendo entrar, é o reino de Deus, que está dentro de nós. O poder, ou seja, Deus tem a capacidade, né? E como ele está conectado com a gente, nós também temos. E a glória para sempre. O que é glória? Glória, o pessoal acha que é o, né? Quando a gente pensa em glória, a gente pensa o cara sentado no trono, assim, todo mundo servindo, ajoelhando, sendo elogiado, né? Aquela coisa toda. O que é a glória? A glória é o momento que o ser se liberta de si mesmo, das amarras que ele mesmo se impõe. Então, o que é a oração do Pai Nosso, recapitulando, né? Como se Jesus dissesse assim, ó, Deus é o Pai de todos. Pai Nosso que estás no céu. O nome, a essência divina, é algo que nós precisamos conhecer, por ela é sagrada. Né? Pai nosso que estás nos céus, Deus está na nossa consciência, santificado o teu nome. Venha o teu reino, ou seja, que nós possamos participar desse reino de maneira ativa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Que a gente possa viver no nosso dia a dia aquilo que a nossa consciência nos pede, aquilo que nós damos conta. E a consciência, ela nunca falha com a gente. O que acontece é que nós aprendemos, com os anos, a tentar ignorar a nossa consciência. Porque a consciência, ela incomoda o egoísmo. Então, quando eu quero ser egoísta, a consciência fala assim, não. E aí tem uma briga, né? Tem uma batalha no céu, né? Que é o estudo do Apocalipse. Nós estamos chegando nesse ponto lá. É no capítulo 12 do Apocalipse, que a gente vai estudar domingo, se Deus quiser, né? E aí o que vai acontecer com a gente? Nós vamos começar a entrar em conflito com a própria consciência. Aí você fala, não. Quem manda é a consciência. Você tem que fazer na terra aquilo que essa consciência dá conta. Dou conta de perdoar, então perdoa. Dou conta de amar, então ama. Ah, eu só dou conta de não dar um tapa na cara. Então dá conta de não dar um tapa na cara. Seja feita a tua vontade assim na terra, como está no céu. Aí muitas vezes, quando a gente escuta essa frase, eu acho que essa é uma das mais importantes da oração. Por quê? Muita gente fica assim, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Né? Muita gente às vezes pergunta, fala assim, já fazer atendimento fraterno, né? A pessoa fala assim, ah, meu marido é um cara violento, agressivo, eu fico com ele. Os espíritos mandaram eu ficar com ele, eu tenho que ficar casado. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que essa consciência diz disso? O que você dá conta? Você dá conta de conviver com ele? Em nome do amor, você ama? Você vai renunciar? Ótimo, você pedir luz. Você não dá conta? Ótimo também. Nós temos que fazer o que nós damos conta. O caminhar segundo a milha, o que Jesus nos ensina, está muito conectado com isso. Porque quando eu sei o meu limite, aí eu consigo dar um passo além. Mas quando eu não sei o meu limite, o que acontece? Normalmente eu corro além das minhas forças e eu canso na metade do caminho. E aí eu estou sendo desonesto espiritualmente comigo. Que é o grande problema de muitos companheiros encarnados que querem ser santos, querem ser espírito de luz, antes de serem seres humanos. E conforme dizem os espíritos, a evolução não dá saltos. Evoluir é um processo. E se a gente conseguir fazer aquilo que a nossa consciência nos pede, nós já vamos estar dando um salto evolutivo que vocês nem imaginam quão grande que vai ser. Porque a maioria de nós só foge da consciência. A maioria de nós só corre do nosso padrão de consciência, das nossas capacidades espirituais. Por isso a gente sofre. E aí continua Jesus. Porque teu o poder e o reino e a glória para todos sempre. E amém. E quando Jesus termina a prece, que a gente começou a imitar, nós perdemos um pouco do raciocínio sobre o que Jesus falava. Porque a prece repetida é diferente da prece sentida. A oração, muitas vezes fala assim, a gente pede para alguém fazer prece para a gente porque a gente acha que a oração do outro é melhor que a nossa.
Reza para mim, reza para fulano, reza. Pode fazer prece para todo mundo. Né? Mas a prece é um momento nosso de relação com o Criador. Então, quando a gente começa a relacionar com o Criador, nós começamos a a abrir essa janela da nossa consciência, né? Começamos a usar a nossa linha direta com Deus. Esse é o maior segredo de Jesus. Nós não precisamos de intermediário para chegar a Deus. Nós precisamos seguir o caminho. Qual que é o caminho? São os ensinamentos de Jesus. Mas Deus já está conectado conosco. Por que às vezes é tão difícil perceber Deus? Porque como Deus está sempre introjetado com a gente não sabe fazer diferença. Então, como a gente nunca ficou longe de Deus, a gente tem dificuldade de percebê-lo, porque está tão misturado, né? E porque também a consciência ela fala com a gente como? A consciência ela fala de maneira sutil. Né? Então, muitas vezes a gente briga com a consciência, mas a nossa consciência não está brigando com a gente. Nós estamos fugindo da consciência. Né? Lembra lá no livro de Gênesis, quando tem o Caim e o Abel, né? A história do Caim e Abel, a fábula, né? Que o Caim representa a inveja e o Abel é a vaidade, né? O Abel é o vaidoso, o cara que faz o sacrifício, ó, como é que eu sou evoluído, que eu fiz o sacrifício. E aí o Caim é um cara lá safado, matar ele, né? O Caim, são duas emoções, Caim e Abel representam duas emoções, a vaidade e a inveja. Então o invejoso mata o vaidoso, né? Porque o vaidoso quer aparecer, o invejoso não suporta isso, né? Então, uma coisa interessante pra gente pensar, né? Então, o que atrai a inveja? Muitas vezes é a vaidade. Qual que é a onda de sintonia da inveja? A vaidade. Ah, tem muita gente com inveja de mim. Será que eu não estou muito vaidoso, não? Né? Então, quando a gente fica vaidoso, nós entramos na sintonia da inveja. Quer libertar a inveja da sua vida? Busca a humildade. E o que é humildade? É saber o que nós temos de bom e o que nós ainda não temos. Equilíbrio. Né? Interessante isso aí, esse raciocínio aí que os amigos espirituais vão soprando pra gente. Então nós estamos falando, né, meus amigos, nós estamos aqui, né, já estamos quase no final do estudo aqui, já está quase dando 9 horas, né, nós vamos ser corretos aqui com o horário, né, porque também a espiritualidade que nos sustenta tem, né, tem as suas obrigações aí, né, apesar de eu não ter conseguido entrar no horário certo, peço desculpa mais uma vez, mas isso aí não é culpa da espiritualidade, é culpa, né, minha, do aparelho, seja lá o que for, né, da minha ansiedade, que eu comecei a mexer no negócio, não sabia direito o que eu estava fazendo, né? Eu sou bem ansioso. Então nós vamos pedir aí a Jesus que nos abençoe, né? Nós falamos aí hoje sobre a oração do Pai Nosso, né? Nós vamos tentar deixar o vídeo salvo aí para quem quiser ir retornar nele, quem quiser ir tirar alguma coisa de útil, né? Tem uma frase que eu gosto muito: examinar e tudo retende o bem, né? Então o que a gente fala aí, né? Separa a bobagem, joga fora, pega o que é positivo, o que for útil para você, né? E guarda no seu coração, né? E o que você puder passar para frente, o que você puder ensinar para alguém, não perca essa oportunidade, dê o que você tem sem preocupar, né? Passe para frente o que você sabe, aquilo que você recebeu, que é mais do que você imagina, né? Nós temos muito para oferecer, dentro dos nossos limites, dentro das nossas capacidades, dentro das nossas limitações, né? Nós temos muito para oferecer, né? E vamos tentar doar um pouquinho, porque na medida que eu dou, né, mais e mais eu vou receber. Né? Lembrar lá da frase do nosso querido Francisco de Assis, né? Dando que se recebe. Eu acho essa frase maravilhosa. Né? Porque à medida que a gente faz, nós vamos construir. Né? E vamos lembrar, né, da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos temos ofendido, aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair na tentação do egoísmo, mas antes livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, meus amigos, meus irmãos, eu te agradeço mais uma vez aí a boa vontade, o carinho de vocês. Pede mais uma desculpa aí, né, pelos atrasos. E se Deus quiser e permitir, nós estaremos aí no domingo aí, né, com o capítulo 12 lá do Apocalipse que nós estamos estudando aí, né, esperando que a gente consiga salvar as lives, tá bom? Muito obrigado, muita paz, muita luz e boa noite, de coração.